Olá, bem-vindos ao Mesa Aberta. Nós queremos te convidar hoje para um assunto muito emergente na sociedade, mas antes de mais nada, eu, Carlos Santana, e também Renan Brum, que logo mais estará passando um pouco das informações sobre os nossos patrocinadores. Quero te convidar para que você, a partir de agora, fique ligado, porque nós vamos ter muitas informações no Mesa Aberta de hoje. Renan? É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial, né, com um tema muito importante. E vamos falar dos nossos parceiros, né, dos nossos patrocinadores, aqueles que embarcaram nessa jornada do Mesa Aberta. Então vamos lá, com a Agropecuária Ataídes, clínica veterinária e artigos tradicionalistas. Passando aí na tela o Instagram da Agropecuária Ataídes e o QR Code também, para quem quiser entrar lá. Zanata Seguros, desde 1992. Seguros inteligentes para você, mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. Instagram, @ZanataSeguros. Salomon Sports, mais de 7 mil camisas vendidas e envios para todo o Brasil. Qualidade e preço justo. Instagram, Salomon Sports 01. Visita o Instagram lá. SilverPay, inovando pagamentos. Para o seu negócio vender, gerir e crescer com as melhores taxas. Instagram, @SilverPay, _, dois skins. Take Place Marketing Digital. Deixa eu só dar um ajuste aqui no meu retorno. Agora foi. Take Place Marketing Digital. Mude o patamar da sua empresa nas redes sociais. Seu cliente vai chegar até você. Instagram, @TakePlaceMarketing. Setlog Logística. A sua urgência é o nosso compromisso. Logística dedicada a produtos químicos, cargas completas e fracionadas. Instagram, @Setlog Logística. Loja e brechó Agora Use. O melhor outlet brechó da região de Canoas. Loja física na Matias Velho e também no Mato Grande. Visita lá o Instagram da loja e brechó Agora Use. E Renascer Celular, assistência técnica completa, tudo em artigos para seu smartphone. Procure o Dudu lá da Renascer Celulares. E pessoal, se você quer se tornar um parceiro do Mesa Aberta, né, estar colaborando conosco nesse projeto aí, que já estamos no nosso quinto programa e está indo muito bem, uma boa aceitação, né? Tá as informações aí na tela, fala conosco, o Goga vai te atender, né? E o principal, se inscreva no canal no YouTube, Mesa Aberta, e siga a gente no Instagram. Participe, curte, comente, envia para os amigos. Vocês não vão perder. É isso aí, Santana. Dá seu comentário lá, né? Isso aí, deixa seu comentário. A gente sempre fala do sininho. O que é o sininho do YouTube? Quando tu aperta naquele sininho do YouTube, tu recebe todas as notificações. Tu vai receber um alerta no teu e-mail, um alerta no app, mostrando que tem vídeo novo, que tem corte novo. Por isso que a gente bota lá, tá com o sininho no YouTube. E se inscreva no canal. Entrou no YouTube, seja na televisão, seja no celular, se inscreva no canal. Legal. Pessoal, então, você pode ser um parceiro, você pode ser um patrocinador desse programa, Mesa Aberta. Deixa eu fazer uma pergunta, Renan. Tu é uma pessoa ansiosa? Descobri que eu sou muito mais do que imaginar. Muito ansioso? Muito não, mas sou ansioso. Tu é aquela pessoa que fica assim com a perna... Às vezes sim. Assim, tremendo, mexendo? Às vezes sim. É? Às vezes sim. Quando a pessoa te liga e diz, eu tenho uma coisa pra conversar contigo, tem como vir aqui, tu já diz, não, fala por telefone porque... É isso? Nossa, com certeza. Eu sou assim. Deixa eu passar alguns dados, então, que atualmente, né, num estudo, diz que quase 10% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Dentro desse estudo, que foi feito há menos de um ano, são quase 18 milhões, mais de 18 milhões de brasileiros que têm sofrido com esse transtorno. E para isso, a gente trouxe a psicóloga Alessandra Fedes. Isso? Isso mesmo. Beleza, bem-vindo, Alessandra. Bem-vindo, porque eu acho que o assunto de hoje tem muita coisa que a população brasileira tem mistificado, não conhece, e eu acho que alguém com domínio do assunto consegue trazer mais informação de algo que tem assolado muita população brasileira. Seja bem-vindo. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Então, uma boa noite para vocês, boa noite para quem está assistindo. E, de fato, né, o Brasil é hoje, sim, um dos países que está no ranking lá dos primeiros países com o maior índice de transtornos, tanto de ansiedade quanto depressão, né? A gente tem alguns estudos que
previam aí, né, a Organização Mundial da Saúde, que a gente chegaria agora 2024, né, os estudos previam até 2024, a depressão sendo também uma das doenças de maior alcance, né, passando inclusive por outras questões de saúde, como problemas cardíacos, né, e a ansiedade acaba andando de mão dada ali também com quadros depressivos, né. Então, sim, a gente tem uma população muito mais ansiosa e aí a gente tem uma quantidade de fatores, né, é multifatorial isso. A gente tem hábitos de saúde, né, hábitos de sono, hábitos alimentares, redes sociais, uma série de coisas que de fato vão impactar para desenvolvimento de alguns transtornos emocionais, em especial os transtornos de ansiedade. A cultura atual, hoje em dia, que leva muito ao social dentro da tecnologia, né? Que daí você está muito ligado às redes sociais, a videogames, interação também com o virtual. Isso ajudou muito, então? Eu vi que a senhora falou sobre isso. Isso ajuda muito também? Tiveram algumas pesquisas que mostram, né, os impactos do uso das redes sociais, Instagram, né, principalmente as redes sociais, muito mais até do que jogos, né, que mostram o quanto as pessoas acabam sendo impactadas por aquilo que elas estão vivendo. O Instagram teve até uma pesquisa há um tempo atrás, o Instagram, por ser retratos, né, só momentos, as pessoas acabam percebendo que, poxa, aquela pessoa está ali sorrindo, feliz e eu tô aqui triste. Aquela pessoa está ali viajando e eu tô aqui em casa. Aquela pessoa está como eu gostaria, né? Então, esses instantes de vida que tem no Instagram proporcionam tu fazer muitas críticas ao teu momento, à tua vida. E aí, consequentemente, uma série de cobranças, um certo desgosto, muitas vezes, pelo que tu está vivenciando. Então, sim, as redes sociais, em certo grau, elas ampliam muito sintomas de ansiedade. Cria uma ilusão, né? Para quem tem chega a ter um transtorno. Mas o transtorno de ansiedade, a gente está falando de algo mais a fundo, né? Sim. A gente tem uma diferença significativa do que é um transtorno de ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Ela é uma emoção protetiva. Ela vem, né, no nosso microchip como ser humano. A gente, desde a época lá dos homens das cavernas, né, tanto medo e ansiedade, eles eram necessários para conseguir fazer com que aquele homem das cavernas não fosse devorado por um leão. Então, é uma emoção extremamente protetiva. A questão é que, com o passar dos anos, a gente foi se desenvolvendo, os perigos não são mais os mesmos, mas o nosso cérebro tem ainda uma ativação muito primitiva. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele não diferencia ilusão, né, de realidade. Então, se eu tivesse agora, por exemplo, vou dar um exemplo, eu te dissesse que tem um leão muito faminto do outro lado da porta e que ele está, né, desesperado, ele vai devorar todo mundo, eu estou dizendo para o meu cérebro que tem uma situação de perigo. Isso aconteceria se eu tivesse frente a um leão. O nosso cérebro não sabe se o que eu estou vivenciando realmente está acontecendo ou se eu estou imaginando. Só que, mesmo ele não sabendo disso, ele se prepara para isso. Então, ele faz com que o meu corpo se prepare para lutar ou para fugir. Que são as estratégias de sobrevivência. A gente teria, né, luta, fuga ou congelamento. Então, para eu lutar ou para eu fugir, eu vou estar preparado para aquilo. E aí, discorre, o nosso cérebro vai mandar uma série de informações para o nosso corpo, para que o nosso corpo esteja preparado para isso. Isso é um movimento natural quando a gente passa por uma situação de perigo. O problema social que a gente tem hoje com a questão da ansiedade é que muitas dessas situações, elas são imaginárias, são situações hipotéticas, pautadas num cenário muito catastrófico, que muitas vezes as redes sociais ou outras questões podem impactar. Então, eu estou vindo aqui nesse podcast, né, e se eu errar alguma coisa, vai ficar horrível, ninguém vai gostar,
Então eu vou lá para uma única possibilidade, sem perceber que tem outras possibilidades que poderiam acontecer. E aí o que meu corpo vai entender? Bom, se tu vai passar por uma situação muito difícil, a gente precisa se preparar para te lutar, para te fugir ou para te congelar, né? Então a gente vai ensinando o nosso cérebro a funcionar desta forma. E aí, quanto mais situações simples desencadeiam a minha ansiedade, né, mais próximo eu estou do desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem um rol de transtornos de ansiedade. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, né? A gente tem transtornos que vão, transtorno de pânico. Então a gente fica mais propenso para isso. Mas o desenvolvimento de um transtorno ele também tem a ver com uma vulnerabilidade genética, com uma vulnerabilidade biológica. Então, do mesmo jeito que uma pessoa pode ter uma probabilidade maior, né, de ter, de repente, sei lá, uma doença física, né, como um problema cardíaco, a gente também tem uma propensão maior, de acordo com a nossa carga genética, a daqui a pouco desenvolver transtornos de ansiedade, depressão e outros vários transtornos, né? A gente colocaria transtornos psicológicos, emocionais. Depois dessa carga genética, a questão cultural, depois nessa pessoa que já tem uma predisposição, isso pode também ajudar nesse crescimento desse transtorno? Com certeza, porque todos os transtornos psicológicos, eles são multifatoriais. A gente não tem um transtorno psicológico desenvolvido por um único item, né? A gente tem um transtorno que ele tem aí uma corrente, ele tem, né, ele segue uma série de informações. Então, a questão ambiental... Ele tem um circuito. A questão ambiental, muitas vezes, ela é o que a gente poderia, né, chamar de gatilho, né? É o que vai proporcionar. Mas, na maioria das vezes, esse paciente ele já tem uma certa predisposição. Por isso que nem todo mundo, em determinadas situações, desenvolve um transtorno de ansiedade, ou um quadro depressivo, ou um transtorno bipolar, né? Não é todo mundo, mas tem uma carga genética, biológica e um fator social, um fator ambiental muito grande. E esse fator ambiental, ele não tem a ver somente com uma questão social. Muitas vezes no teu microambiente. É como tu vai enxergar o mundo. Se a gente for pensar, né, na ansiedade, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente pensaria a ansiedade sobre um tripé, que tem a ver com a imagem que eu tenho de mim, a imagem que eu tenho dos outros, do mundo, né, e a imagem que eu tenho do futuro. Então, uma pessoa com um transtorno de ansiedade, ela tem uma imagem de si, de que ela tem menos condições daqui a pouco de resolver um determinado problema, né? Ela não tem tanta autonomia daqui a pouco para resolver, ela não se sente tão forte ou preparada para aquilo. Ela tem uma imagem do futuro muito catastrófico, então o meu futuro vai ser muito ruim, né? No geral, assim, a base é isso. E uma ideia de que se eu não atingo esses objetivos, as pessoas não vão me ajudar, ou as pessoas vão me criticar. Geralmente esse tripé, ele acaba aparecendo nas pessoas, nas relações, e aí reforça essas características e podem sim desenvolver um transtorno de ansiedade. Ele cria um prisma desfavorável para ele, né? Na verdade, para o futuro, né? Exatamente, por isso que as redes sociais muitas vezes acabam reforçando essa ideia, né? Porque a partir do momento que eu vejo que todo mundo é perfeito, que tem lá as pessoas, né, conseguem ter uma rotina perfeita, aquela coisa, né? Hoje eu acordei, eu fiz atividade física, eu bebi os 2 litros de água, eu fiz todas as refeições adequadas, né? Eu consegui conversar com os meus amigos, eu trabalhei e agora eu vou dormir no horário super, tudo maravilhoso. Isso muitas vezes não é a rotina de muitas pessoas, então eu começo, poxa vida, se eu não estou conseguindo fazer isso, é porque eu tenho um problema, eu sou a pessoa, né? Pode até ter uma coisa até mais defectiva, né? Eu sou o defeituoso aqui que não consigo atingir esse objetivo, né? E isso vai reforçando essa ideia de que eu não tenho tanta, não seria capacidade, mas eu não tenho tanta força daqui a pouco para ir contra aquilo ali, né? Então a gente começa
a reforçar isso. Por isso que uma das coisas que a gente fala, principalmente para jovens, né, é que para diminuir os efeitos de um transtorno de ansiedade, diminuir redes sociais. Né? A gente vai olhar para isso como uma diminuição de redes sociais. Né? Exatamente para que a pessoa entenda que ali é um instante de vida e não corresponde às tuas 24 horas. Então, todo mundo que vem de uma ideia de uma vida muito perfeita, e não que as vidas não possam ser boas, né? Mas cada um carrega as suas dificuldades diárias, né? E então a gente acaba vendo, poxa, então se eu tenho um pouco mais de ansiedade, eu tô errada, né? Se eu daqui a pouco não consigo fazer tudo tão perfeito, então eu tenho um problema. E se eu não consigo fazer tudo isso, meu futuro vai ser muito ruim. Né? Eu vou ser uma pessoa que não consigo atingir um bom futuro. E hoje, assim, se tu fosse falar uma média de pessoas que te procuram, assim, pacientes relacionados a essa questão da rede social, tu poderia falar mais ou menos, sei lá, de cada 10 que me procuram, uma boa taxa eu acabo fazendo esse exercício de diminuir a rede social. Como que tá hoje em dia isso? Olha, eu não sei te dizer uma média, mas eu acho que isso é trabalhado com quase todos os meus pacientes. Né? Principalmente em termos de hábitos. Né? Mas porque eles desejam ou a senhora identifica isso? Porque são reforçadores. São reforçadores, muitas vezes, de esquemas, de crenças, de ideias que as pessoas, né, do que elas acabam, do que elas querem experimentar na vida. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma dificuldade para emagrecimento, né? Ela vai viver aquele mundo que muitas vezes reforça e muitas vezes acaba prejudicando, inclusive, o processo. Aí viu o Lucas, o André aí, viu? Esse processo aí, depois vocês falam com a psicóloga aqui, tá? Exato. E que estão acima do peso aí. Mas ver aquela vida perfeita. Eu quando vou fazer uma foto na academia, eu encolho a barriga, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, mas eu até hoje também. Aí quem vê às vezes minha foto, o Renan tá bem, eu não poderia estar que nem mal sabe. Mas é um recorte, né? Mas é um recorte, mas é isso. Mas a gente vai recortando a vida. E aí isso também faz com que hoje a gente seja socialmente, né? Até porque a gente somos uma sociedade mais de demonstrar mais emoções. A nossa sociedade não é uma sociedade muito fechada, né, nesse sentido. Só que a gente tem todo um histórico e todo um preconceito em relação à saúde emocional no Brasil, né? Desde a época, né, da própria institucionalização, né? Então, a pessoa que busca que tem um acompanhamento psicológico, ela é uma pessoa daqui a pouco fraca, né? Ou ela é uma pessoa, ou ela é doida, né? E aí agora, de uma certa forma, a gente foi compreendendo que esse conjunto dessas questões mais emocionais, elas fazem parte do ser humano e a gente ter algum desajuste também faz parte, né, desse nosso processo, né? E é mais difícil também o homem também se abrir para ter esse entendimento, né, e buscar ajuda também, né? Eu acho que o homem é mais difícil isso, né? A gente vem de uma cultura muito machista, né, aí a gente pode até falar a gente como ser humano, a gente tem algumas emoções que são básicas, que nascem com a gente, né? E desde a época lá dos primórdios, dos filósofos, né? As emoções, como a gente não consegue mensurar, como a gente não consegue, como não se conseguia naquela época explicar de alguma forma, elas eram deixadas de lado e eram rotuladas as pessoas. Então, um homem que chorava era sinal de fraqueza, né? Uma mulher irritada era sinal de descontrole. E muitas dessas coisas foram sendo carregadas socialmente. Com as pesquisas, os avanços, inclusive da neurociência, a gente foi entendendo que emoções fazem parte do ser humano, estão dentro, né? Tem uma caixinha no nosso cérebro aqui, tem uma partezinha, né, que é o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções em qualquer ser humano. Então, hoje em dia, quando a gente entende que um homem chora, ou que um homem tem depressão, ou tem ansiedade, ele é só um ser humano do sexo masculino,
né? Porque o cérebro dele, em termos de emoções, em termos de informações disso, ele é o mesmo, né? Então eu acho que vem rompendo cada vez mais esse preconceito em relação, mas sim, se a gente for pensar em vários transtornos emocionais, a gente tem mais dados significativos em relação, ou encontra alguns achados mais em mulheres do que em homens, e aí a gente não sabe se dentro de todas essas pesquisas de fato é porque acontece mais em mulheres mesmo, porque a gente tem um público que busca mais, né? A mulher busca mais cuidar da sua saúde de uma forma geral, né? Bem culturalmente também, né? Que o homem tem que ser mais forte, né? Então, daqui a pouco isso está se quebrando cada vez mais, né? Aí, o homem tem que ser mais forte, né? Tem que ser emocionalmente bem. É que vem de uma sociedade onde desenha um homem que busca ajuda, pelo menos nesse segmento, que é um homem sensível, né? Então isso faz com que ele crie também uma barreira para buscar essa ajuda, né? Mas e é exatamente isso, a gente poder entender que essa sensibilidade, ela é natural de tu ser da categoria ser humano, né? Então, tu buscar ajuda para isso, porque aí eu faço um movimento contrário, então eu sinto coisas e eu reprimo, né? Então a gente foi durante muito tempo fazendo esse movimento, né, de repressão de muitas das emoções, de entender que sentir determinadas coisas eram erradas, né? E inclusive isso que é muitas vezes difundido. Os meus pacientes chegam para mim e dizem: Alessandra, eu não quero mais sentir ansiedade. Eu disse: não tem como. Não temos como fazer isso. Que é a mesma coisa um paciente chegar para mim e dizer que ele não quer mais sentir tristeza. Então a gente, de alguma forma, a gente foi colocando essas emoções de uma forma até pejorativa. A gente tem emoções agradáveis e emoções desagradáveis, mas todas as emoções são válidas porque elas são uma sinaleira, elas comunicam alguma coisa. Então, se eu estou ansioso, é porque de alguma forma ele está me comunicando aquele cenário. E eu preciso conseguir fazer a leitura desses sinais de uma forma adequada. Então, muitas vezes eu vou entender que um pensamento muito catastrófico, ele vai me gerar ansiedade. E que a maneira que eu estou olhando para uma determinada situação, ela vai de fato, né, ela vai definir a maneira como eu vou me sentir. Então, se eu venho para cá pensando, né, por exemplo, no podcast, pensando no podcast, né, vai dar tudo errado, eu vou estar preparada, o meu corpo vai se preparar para isso e eu vou sentir ansiedade. O que é um pensamento, uma previsão de futuro que eu não tenho. Eu não sei se eu vou vir aqui e vai dar tudo errado. Eu sei que eu posso vir aqui, eu posso tropeçar em alguma palavra, eu posso, né, de repente ter uma dificuldade para responder alguma coisa, mas não sei se tudo vai ser ruim, né? Eu não tenho como dizer como... E posso chegar aqui e fazer uma excelente apresentação e conseguir dividir muitas coisas legais com as pessoas. Então, a gente tem uma ideia de que o que passa pela nossa cabeça é uma verdade absoluta. Agora, isso era para ser uma autodefesa do corpo, onde ele deveria se munir para se preparar para aquilo que vai acontecer. Pelo menos para o empresário, que hoje em dia sofre muito com ansiedade, por quê? Porque tem vários impactos e vários incidentes que acontecem ao longo do dia. Mas, por exemplo, se alguém chama o empresário tocou o telefone, chamou o empresário precisa resolver tal problema e ele ainda não sabe que é o tamanho do problema que ele vai resolver. Ele só sabe que ele vai chegar lá, ele vai ter que resolver o problema que foi anunciado para ele no telefone. Ele já começa a se preparar. Mas nós vemos, pelo menos nessa área, muitos empresários que vão até o suicídio, porque tamanho é a gravidade, ou tamanho eles desenham isso, que isso já não é mais uma autodefesa. Isso já é algo que está mexendo já com o corpo inteiro dele, né? E isso eu sei porque, assim, eu como sou um ansioso, muitas vezes quando acontece alguma coisa comigo, me dá dor de barriga, eu fico com as mãos suadas, eu começo a mexer a perna, e assim, a gente já começa a ver já todo o prognóstico já muito pessimista mesmo. O corpo responde, né? Exatamente, mas aí a gente precisa entender, eu já atendi muitos empresários e eu acho que empreender no Brasil de uma forma geral é um super desafio, né? E aí eu acho que junta ainda algumas características aí, mas a gente precisa entender que existem algumas preocupações que são improdutivas, né?
Então, esse prognóstico, essa ideia de futuro que eu faço, em que tudo vai ser um caos, ele tira de mim a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Ele não me abre a possibilidade de eu pensar em cenários parciais. Mas a ansiedade não era para ser um instrumento de autodefesa, ou pelo menos de preparo? Ela é. Então existem índices de ansiedade que de repente podem ser benéficos. Depende da situação. E aí, de novo, o que vai diferenciar um transtorno de ansiedade de uma ansiedade normal, né? Então, uma ansiedade patológica e uma ansiedade normal tem a ver com a duração dessa ansiedade, tem a ver com a intensidade dessa ansiedade, tá? Tem a ver com os prejuízos que essa pessoa tem em relação a essa ansiedade. Eu posso ter prejuízos sociais, eu posso ter prejuízos familiares, eu posso ter prejuízos escolares. Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela na maioria das vezes, na maioria não, né? 100% das vezes ela tem algum tipo de prejuízo. Ou, de repente, uma pessoa que não consegue nunca relaxar, né? Então, eu não estou só me preparando frente a uma situação. Então, é normal, eu fui convidada para vir no podcast, fiquei super feliz, nunca tinha participado de um podcast, então super natural eu ficar ansiosa. Mas essa ansiedade tem que ter um certo limite. Eu poderia ficar tão ansiosa que daqui a pouco me desse dor de barriga, eu passasse mal, eu tivesse taquicardia, né? Eu ficasse daqui a pouco mais adoecida. Será que frente a essa situação a gente deveria sentir uma intensidade tão grande de ansiedade? E essa intensidade, assim, falando de corpo, né, basicamente, fisicamente, até onde pode ser prejudicial? Tem casos mais extremos que pode afetar uma outra doença, daqui a pouco desencadear uma outra coisa no teu corpo? Não, a ansiedade por si só, a gente não vai morrer de ansiedade, né? Porque o nosso corpo tem também, como um mecanismo de defesa, ele tem um limite para isso, né? Então, se eu tenho um pico de ansiedade, em algum momento o meu próprio corpo vai fazer com que a minha ansiedade baixe. Só que num transtorno de ansiedade, a gente vai ter, muitas vezes, uma alteração de diversos comportamentos. Então, o paciente não dorme tão bem, ele acaba não se alimentando tão bem, né? Uma consequência, uma coisa vai levando a outra. Exatamente. E aí, essas características, ele daqui a pouco pode fazer abuso de alguma substância, né? Então, de repente, ele fuma, de repente ele bebe mais, né? Então, e aí, esses comportamentos podem sim levar a um prejuízo, mas a ansiedade em si não vai gerar um problema. Só que um transtorno de ansiedade, também como uma forma, né, da gente viver, como a gente está ali vivendo isso constantemente, né, como se tu tivesse sempre o alarme despertado. Né? Ele tá 24, qualquer coisa desperta o alarme. É 24 horas modo de guerra, assim, modo batalha, né? Exato, e isso sobrecarrega muito. Então é normal vir um paciente e dizer, meu Deus, eu estou esgotado, né? Eu não quero levantar, eu não quero fazer as coisas, eu não tenho vontade hoje de trabalhar, de estudar, de me movimentar. Então esgota muito o organismo, né? Então tira a energia, baixa a imunidade, faz a pessoa ficar mais propensa a, de repente, um problema estomacal, né? E o inverso também acontece, né? De nunca parar, de estar sempre incessante buscando alguma coisa, trabalhando, fazendo, produzindo, rendendo. Eu sei porque nos primeiros momentos quando a gente vai tirar férias, por exemplo, a gente vai descansar um pouco, o pessoal vai tudo pra praia, eu fico lá dentro do apartamento. E eu disse, eu tenho que resolver alguma coisa. Eu abro o computador, começo a trabalhar, e fazer uma coisa e fazer outra, e quando vejo é 6 horas, o sol já foi embora e a pessoa ainda continua trabalhando, e lá pelo 4º dia, isso já faz uns 3, 4 anos que acontece, lá pelo 4º, 5º dia é que daí o corpo parece que vai relaxar, ele tá desligando ainda uma chave, ligando outra, diz assim, cara, tu tem que descansar. É como se estivesse no piloto automático, né? Então, uma das formas da gente lidar com a ansiedade
é a gente conseguir fazer ter essa percepção, né, do que está acontecendo naquele momento, de como a gente está interpretando aquilo, de quais são, de que estratégias a gente pode usar para aquela situação, né, como que a gente pode enfrentar aquela situação de uma forma mais saudável. Então, sim, a gente precisa disso. Né? E aí, muitas vezes, o teu prejuízo, por exemplo, né, tu poderia me dizer assim, não, mas Alessandra, eu não tenho prejuízo nenhum, eu tô ali super feliz trabalhando. Mas a tua família daqui a pouco reclama, né? A tua esposa diz, poxa vida, como assim que tu não tá aqui com a gente? Os teus filhos daqui a pouco estão te dizendo, poxa, né, pai, eu queria aproveitar contigo. As pessoas dizem pra ti, mas tu é muito nervoso, tu é muito ansioso, tu não para. Né? Então, muitas vezes, isso também pode ser indicativo desses prejuízos, né? E a gente vai indo até o momento que o corpo, de alguma forma, eu brinco, né? O corpo cobra conta em algum momento, né? A gente vai ser cobrado disso. E esse perfil ansioso do empresário, ali é o pensamento catastrófico também, né? Que tu quer resolver. Eu aprendi a fazer alguns exercícios. Hoje eu cheguei aqui, contei até pro pessoal, o que aconteceu hoje à tarde em outra época, eu não sei se eu estaria aqui agora à noite, né? Mas eu aprendi a fazer um exercício do tipo, fiz o que pude, já era. Porque a gente sempre se cobra, né? O meu perfil é de me cobrar. Então, por mais que eu não tenha mais o que fazer, o ansioso que, não, mas eu tenho que resolver, mas eu tenho. Então, tipo, eu aprendi a fazer esse exercício de tipo, fiz o que pude, ponto, agora é relaxar. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a psicóloga ela vai ajudar o paciente, né, a fazer esse exercício de como que é na parte mais, vamos resolver o problema do ansioso. Né? Como que tu falaria em relação a isso, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que tem o que faz esses movimentos todos acontecerem, né? O empreendedor, ele, né, o empresário, ele tem uma necessidade de controle, né, das situações que estão ali. Só que a nossa vida, a gente como ser humano, a gente tem um controle limitado. A gente não consegue controlar tudo. Eu não consigo controlar, por exemplo, né, que hoje poderia ter um temporal e daqui a pouco a gente não tem internet e aí eu não poder atender meu paciente. Não tenho como ter controle. Então, a gente pode trabalhar, e aí eu sempre, com alguns pacientes, eu sempre digo para eles, né, tudo é possível. A questão é a gente poder prever probabilidades. Quando a gente está falando dessas catástrofes, né, então em outro tempo tu agiria de um outro jeito, em outro tempo tu ficaria desesperado. Quando a gente vai estratificar essas situações, muitos desses pensamentos, eles são pensamentos e se acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa. Então eu sempre trabalho com os meus pacientes que esses pensamentos do e se, eles são esses pensamentos, né, de uma previsão negativa do futuro, né, eles são esses pensamentos que vão nos aprisionando. E aí eu preciso colocar eles em perspectiva. E se eu tiver um câncer? É possível? Sim, né? Eu, como ser humano, é possível. Qual a probabilidade? Bom, no meu caso, Alessandra, eu acredito que a probabilidade é baixa. Eu não tenho pessoas com câncer na minha família. Eu me alimento bem, eu faço uma boa atividade física, né? Tenho bons hábitos. Adianta eu ficar me preocupando? Mas e se eu tiver? Né? Então, assim, e se eu perder todos os clientes? Né? É possível isso acontecer? Qual a probabilidade? Aí tu vai fazer a lista lá. Bom, tem vários clientes que gostam muito do meu trabalho. Tem várias situações em que eu sou o melhor no meu mercado. Né? Então, quando tu vai estratificar, tu vai dizer, qual a probabilidade? De repente eu vou perder 2 clientes lá. Né? Então, e quando a gente tem uma probabilidade, quando a gente algo é possível e a probabilidade é muito alta, a gente não tem mesmo muito o que fazer, né? Então, bom, é possível eu ter câncer e a minha probabilidade é altíssima, eu vou fazer o que eu posso. E se eu tiver, eu vou precisar lidar com aquela situação. Só que sofrer antecipadamente não resolve o problema. E aí a questão do ansioso, né, de pessoas que têm transtornos de ansiedade e que têm essas características mais ansiosas, é que toda a resolução do problema fica dentro da cabeça. Fica na ideia e se acontecer tal coisa? Mas a resolução,
a pessoa não consegue focar. Então, ok, se acontecer de tu perder os teus clientes, o que tu pode fazer? Eu vou pedir ajuda para os meus amigos, eu vou fazer uma promoção para os meus clientes diferente, né? Eu vou resgatar clientes antigos que eram muito bons, né? Então, a gente precisa entender que tudo, da mesma maneira que o papel aceita tudo, a nossa cabeça aceita tudo. Né? A nossa cabeça não consegue fazer grandes discriminações. Então, quando a gente para estratificar o que está na nossa cabeça, o que está nos nossos pensamentos, o que está permeando o jeito que a gente está enxergando a nossa vida, isso vai nos ajudar a entender quais os erros, as distorções, a gente chama, né, as distorções cognitivas a gente está fazendo. Né? E aí isso vai nos dando possibilidades, né, outras estratégias da gente lidar com aquilo que gera medo, que gera receio. Então a gente vai precisar de alguma forma enfrentar essas questões. Nós podemos dizer que o ansioso ele é refém da sua imaginação, então? Sim. E geralmente ele é refém de uma imaginação muito pessimista. Né? De um cenário caótico, né? De um cenário sempre caótico. Sim, aí a gente começa imagino que um desses exercícios, né, dessas estratégias da psicóloga é enxergar o cenário como um todo e abrir para todas as possibilidades, que menos aquela, né, que é a catastrófica, que é a pior de todas. Né? Exato. Até para isso, né? Então tu começa a pontuar outras possibilidades para aquela situação, né? E aí tu começa a avaliar, né, probabilidades dentro dessas possibilidades, né? Então, que outras possibilidades podem acontecer? E caso aquilo muito catastrófico, realmente, aquilo que é muito ruim vá acontecer, o que eu posso fazer? Só que aqui a gente está falando de situações, de repente, lá no extremo, mas vou dar um exemplo. A pessoa sai de casa e fica pensando, meu Deus, eu não fechei a janela, e se chover, vai molhar tudo. E a viagem está passando e ela está ali super preocupada, né? Então, bom, o que eu posso fazer? Se realmente eu esqueci a janela, eu posso pedir de repente para alguém lá, não tem quem vá lá, vai molhar tudo bom, então quando chegar tu vai ter que secar e vai ter que lidar com o estrago, mas tu ficar pensando nisso não vai fechar a janela, né? Não, e principalmente isso, vai chover, já tô pensando lá naquele cenário, vai chover e vai alagar tudo, pode ser que só caia uma garoazinha. Então muitas vezes a gente fica preso nisso. Só que a questão é que isso é constante. Então eu estou acionando o meu corpo a se preparar para um perigo constantemente. E daqui a pouco são situações, e é o que mais acontece com os meus pacientes depois que eles começam o processo de terapia, é eles se darem conta que eles estavam demasiadamente preocupados com uma situação que não precisava de toda aquela intensidade. Então eu venho num ritmo, eu tô tão intenso com tudo, eu já tô tão preocupado, eu já tô, né, olhando tudo tão negativo, que daqui a pouco qualquer vírgula no meu dia já toma uma proporção muito maior. Então a ansiedade, ela amplifica tudo que é mais negativo, né? Principalmente dentro de uma pessoa que é constantemente mais ansiosa. Então a gente amplifica. Então daqui a pouco a gente é ali, né, um radar. Então qualquer coisinha que aconteceu, o teu corpo já, de alguma forma, ele já está preparado. Tá, mas calma, aquelas pessoas super assustadas, né? Tomam um susto por qualquer coisa, elas já estão sempre preparadas. Pilhada já. Exatamente. É por isso até que muita gente acaba indo até para alimentação, acaba tendo, né, a questão da ansiedade, né, diminuída. Nossa, eu depositava bastante em alimento. Muito mesmo. E aí, o que acontece? Como a ansiedade, fisicamente, ela é muito desconfortável quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, né? Então, tu tem, geralmente, taquicardia, tu tem sudorese, tu fica com as mãos geladas, né? Tu pode ficar com uma sensação de desmaio. Então, tem várias características. Ela é muito desconfortável. A pessoa começa a ficar com medo de ficar daquele jeito. Então, no mínimo sinal de que eu posso daqui a pouco ficar mais ansioso, né? Eu quero acabar com aquilo. E aí, muitas vezes, a alimentação, jogos, né? Várias coisas podem se tornar distrações. E aí, muitas vezes é isso, a pessoa
que eu acredito que foi muito o que aconteceu durante a pandemia. Né? As pessoas ali muito ansiosas, quando veio a pandemia, para tudo. Agora eu tenho que me deparar com situações que eu nunca tinha pensado antes. E as pessoas começam a experimentar também, né, vivências aí emocionais que são mais intensas. Agora, sabe quem está muito ansioso agora também? São os nossos patrocinadores também que querem ver o seu nome agora junto ao Mesa Aberta, e a gente dá uma pausinha aqui então para que a gente possa falar sobre eles um pouco. Renan? Vamos lá então, falar dos nossos parceiros. Um cafezinho, Ali, também se quiser. Não, tô bem nada. Então tá. Vamos lá, nosso parceiro, a Agropecuária, Clínica Veterinária e Artigos Tradicionalistas, a Taídes. Instagram, Agropecuária Taídes, QR Code na tela, para visitar lá o Instagram, vários artigos gaúchos e também atendimento veterinário. Zanata Seguros, desde 1992. Seguros inteligentes para você, mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. 1992. Nossa. 32 anos vai fazer. A Zanata Seguros. Salamon Sports, mais de 7 mil camisas vendidas, envios para todo o Brasil. Tem camisa do Inter? Tem, do Inter, do Grêmio, principalmente aí do pessoal da Champions League. Olha. Né? Entra lá no Instagram da Salamon Sports 01. Salamon Sports 01 porque eles também têm o Salamon Prêmios agora. Quem sabe no próximo episódio. Abraço, Lesão. SilverPay, inovando pagamentos para o seu negócio vender, gerir e crescer com as melhores taxas. Melhor máquina de cartão? Melhor máquina de cartão de crédito, SilverPay. @SilverPay _ no Instagram. Take Place Marketing Digital. Mude o patamar da sua empresa nas redes sociais. Seu cliente vai chegar até você. Instagram, @Take Place Marketing. Os caras entendem da matéria, né? Esses aí são bons. Setlog Logística. A sua urgência é o nosso compromisso. Abração, César. Logística dedicada a produtos químicos, cargas completas e fracionadas. Loja e brechó agora usem. Melhor outlet e brechó da região de Canoas. Lá com a Lise. Viu? Loja física no Matias Velho e no Mato Grande. Renascer Celular, o nosso amigo Dudu lá, assistência técnica de celular, estudo em artigos para o seu negócio. Todos esses parceiros estão passando na tela aí, no Instagram, o contato para você visitar lá e seguir os nossos parceiros. Se você quer se tornar um patrocinador, também tá aí na tela para embarcar conosco aí no Mesa Aberta. E se inscreva no canal Mesa Aberta no YouTube. Tá olhando agora aí, tá assistindo? Vai lá agora. Dê o like, comenta também, fala o que você tá achando aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho lá. Deixa seu comentário, né? Isso aí, deixa seu comentário e se inscreva. E nos siga. Certo, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Certo, então, dito isso, então, nós vamos continuar. E eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito interessante para quem tem filho, né? O pai, ele pode passar essa ansiedade para o filho com os seus hábitos e atitudes frente a ele. E ele adquirir também essa ansiedade. Eu acho que isso faz sentido, né? E para terminar a pergunta, isso é muito comum, né? Na família hoje, né? Bastante comum. A gente, como eu disse, né? A gente tem essa carga genética, então geralmente a gente já tem uma história. E esse ambiente, né? Muitas vezes ele tem a ver com detalhes. Não faz tal coisa, né? Ali é muito perigoso. Então, muitas vezes a gente vai inserindo esse aprendizado, né? De que as coisas são muito perigosas, de que ele precisa ter medo. Então, uma maneira da gente, muitas vezes, dos pais educarem é gerar um certo medo, né? Então, olha, não pode fazer tal coisa. Óbvio que a gente não quer, né? Que a criança vá lá, coloque o dedo na tomada, né? Que ela se dependure, ou que ela vá na janela. Mas a gente vai, muitas vezes, reforçando esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa, muitas vezes, ter esse cuidado, né? Na criação, de alguma forma, em ter um certo equilíbrio entre estimular a autonomia, né, sem muitas vezes acabar prejudicando esse desenvolvimento. Mas a maioria dos meus pacientes, e aí eu
né, eu tenho isso como um dado dos meus pacientes, né, vão me trazer isso. Ai, Alessandra, minha mãe sempre foi muito ansiosa, meu pai era muito ansioso, a minha mãe era muito medrosa, né, então, ai, não pode dirigir, não pode tal coisa, isso é muito perigoso, não, tu não pode fazer tal coisa. E isso vai, sim, criando uma ideia, né? Como a gente não tem gestão do nosso futuro, vai criando uma ideia que o futuro é muito amedrontador. Então, de fato, a gente acaba, sim, passando, transmitindo isso, né? Olha, para te ser responsável, tu tem que estar sempre muito preocupado. Hoje, isso, dentro dos transtornos de ansiedade, o transtorno que mais aparece, um dos que mais aparece, que é um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem a ver exatamente isso, com o excesso de preocupações. Generalizada por quê? Porque a gente fala que ela está em todas as áreas, né? O nome do transtorno é esse. Tudo que ele for fazer, tudo que ele é for... um padrão de funcionamento, né? Não é uma ansiedade específica com uma situação. É aquela pessoa que ela é naturalmente não porque ela nasceu assim, mas quando tu conhece a pessoa, tu vai dizer, aquela pessoa ela é muito preocupada, o fulano tá sempre preocupado, né? E aí a pessoa vai dizer, nossa, a minha cabeça nunca para, eu não consigo parar de pensar. Eu deito na cama de noite, eu fico lá horas pensando em todas as coisas que vão acontecer. E aí para me distrair eu vou pro celular, ou eu fico assistindo TV. Então a gente tem muito disso. E aí é uma quantidade de preocupações intensa que a pessoa sente dificuldade em parar de pensar. Eu lembro de uma paciente que disse, Alessandra, a gente estava viajando, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas na minha cabeça só passava que ia dar um acidente. Ela disse, só estávamos nós na estrada, né, andando na velocidade adequada ali, mas na minha cabeça eu estava muito preocupada. E quando saía essa preocupação, vinha outras preocupações, né? Então ela trocava uma preocupação por outra. Nós vimos acho que é um MC, eu não sei como é que é o nome do MC, mas que é um dos mais conhecidos no Brasil, que ele queria sair do avião, né? Eu, esse dia na televisão, no jornal, que ele estava num voo no jatinho dele e de uma hora para outra ele sentiu uma ansiedade muito grande, ele não sabia o que era, mais um aperto no peito, e no fim ele queria sair do avião, simplesmente, o avião lá no ar, lá, não sei quantos mil pés, e ele simplesmente queria pular do avião. A gente pode ter crises de ansiedade ou, né, um ataque de pânico. Qualquer pessoa pode ter isso de uma maneira isolada, né, um momento. A questão é quando isso se torna mais regular. E a gente tem também as pessoas que têm fobias específicas, que também são transtornos de ansiedade, né? Então, medo de avião, medo de nadar, que inclusive é o meu caso, né? Medo de cachorro também, né? Medo de cachorro, medo de barato. Medo de água, né? Isso são traumas. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes a pessoa nunca foi mordida por um cachorro, mas tem medo de cachorro. Não. A gente pode ter associações aí, mas não necessariamente todo mundo que tenha uma fobia, um medo, ela tem a ver com um trauma, né? Não é dessa forma, exatamente porque é multifatorial, né? Então, tem várias questões, mas ela pode muitas vezes sim colocar, de repente até por ver uma determinada, por exemplo, avião, eu vejo daqui a pouco lá, né, que o avião não é tão seguro, eu não sinto tanta segurança nesse sentido, e aí daqui a pouco eu posso sim ir desenvolvendo o meu medo. E o que faz uma pessoa com medo, muitas vezes, transformar esse medo num transtorno de ansiedade, né, no caso de um transtorno de ansiedade específica que a gente falaria, né? Por isso que tem a ansiedade generalizada, que é esse jeito muito preocupado, e um transtorno de ansiedade específica, que é aquela fobia específica, né? Aquele medo de algo específico. Geralmente, esse processo se eu tenho medo, eu me afasto. Quanto mais eu me afasto, mais eu evito aquilo que me gera medo. Agora, olha só, qual seria o mais difícil de tratar? O transtorno de ansiedade generalizado ou o transtorno de ansiedade que é segmentado, direcionado para algum determinado tipo de medo, trauma ou alguma coisa que a pessoa sente? Hoje a gente tem, dentro das pesquisas, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, como um padrão ouro para tratamentos de ansiedade. Eu costumo dizer que o transtorno de ansiedade generalizada, eu sinto mais dificuldade de tratar. Apesar da gente ter um
padrão para esse tratamento, né, uma diretriz que a gente sabe que vai dar mais certo com o paciente, eu entendo esse mais difícil porque é uma forma de enxergar o mundo sempre muito perigoso. Tudo é muito hostil, intenso, né? Ou tudo de alguma forma eu preciso controlar, eu preciso ter gestão de tudo. Então eu entendo que mudar um padrão ansioso, uma pessoa que é ansiosa, ela precisa poder mudar a maneira como ela enxerga o mundo, né? Ela precisa conseguir, de alguma forma, flexibilizar alguns desses pensamentos, se desprender um pouquinho dessa experiência. E esse é um motivo pelo qual, dentro das ansiedades, a gente vai fazer exatamente isso. Eu tenho uma situação que eu tenho medo, né? Eu tenho receio que minha empresa não dê certo, né? E aí, o que a gente faz? A gente começa a se encher de preocupação. Por quê? Porque em algum momento se preocupar baixou a ansiedade. Só que agora eu começo a me preocupar como uma forma de evitar a ansiedade, né? De me afastar da ansiedade, de não sofrer aquilo que eu estou imaginando, e aí isso vai fazendo com que a minha ansiedade aumente. Do mesmo jeito, se eu pegasse um paciente que tem medo de barata, quanto mais ele se afasta, quanto mais ele evita, mais difícil vai ser a próxima vez dele se aproximar de uma barata. E mais forte vai ficando aquele medo. Então, tanto é que os transtornos de ansiedade não são todos os pacientes que vai ser indicado, por exemplo, medicação. O tratamento, ele tem a ver com exposição. Então, o paciente com transtorno de ansiedade generalizada, né, que é essa pessoa com uma série de preocupações, ele precisa se expor a essas preocupações. Ele precisa se expor a esse desconforto para ele conseguir aprender a lidar com isso. Então, uma das técnicas é, por exemplo, deixar a pessoa parada lá. Agora tu vai ficar aí te preocupando X tempo aí, né? Eu quero que tu fique... E a pessoa não consegue ficar ali. Esse é legítimo. Ela se preocupa por 5... E aí, tipo assim, tá, agora o que eu faço com o resto do tempo? Por quê? Porque muitas vezes é isso, né? Ele fica ali... sai de uma preocupação e vai para outra, sai de uma preocupação e se desconecta daquele momento. Uma outra estratégia de tratamento é o mindfulness, que é a busca de tu estar presente no aqui e agora, né? Não é uma meditação, mas é de tu estar mais presente, mais consciente do teu momento atual. E exatamente lidar com esses desconfortos. Então essa busca por não sentir ansiedade, essa busca por não sentir desconforto, essa busca por só sentir coisas boas, ela aumenta ainda mais a probabilidade da pessoa ficar ansiosa, porque não é real isso, né? Então a gente precisa lidar com o desconforto para que a gente entenda, olha, tenho condições, sou forte para lidar com esse desconforto, e da próxima vez esse desconforto fica um pouquinho menor e a gente vai conseguindo enfrentar né, aquilo que nos amedronta. O cérebro é o maior inimigo para esse tipo de transtorno, mas também o maior aliado, né? Sendo bem condicionado, né? Exatamente. Eu vi um vídeo de um rapaz que estava correndo na rua, e chega um determinado momento que o rapaz, o cara que está no carro, está gravando, e diz, olha só como o cenário perfeito, ele correndo, o rapaz correndo, e ele dentro do carro, olha só como o cenário perfeito faz com que a pessoa produza mais. Aí ele vai lá e coloca a música do rock. E o rapaz correndo, e ele já estava quase cansado, ele começou a potencializar a corrida e assim, ó, alinhou e continuou correndo mais ainda, sabe? E eu acho que o cérebro, ele condiciona com aquilo que tu alimenta ele, mais ou menos assim, né? O nosso cérebro, eu brinco com os meus pacientes, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Faz sentido isso? Claro, muito, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, se a gente fosse pensar. O nosso cérebro, como uma estratégia de preservar a vida, ele economiza energia. Cada vez que eu tenho que dar um novo comando para o meu cérebro precisa gastar energia para isso, né? Então, tudo o que a gente vai fazendo, o nosso cérebro, ele vai tentando
é otimizar. E essa otimização é exatamente a gente gerar um padrão. Então, se eu faço um caminho, sempre o mesmo caminho, eu não preciso pensar o que eu tenho que fazer para me deslocar para aquele caminho. Se eu precisar fazer um novo caminho, eu preciso parar e prestar atenção como que eu vou fazer esse novo caminho, quanto que eu vou gastar, né? E aí, nesse momento, eu tenho um gasto de energia. Então, o nosso cérebro, tudo que ele puder, ele economiza. E ele economiza onde? Automatizando, né? Automatizando. As pessoas que dirigem, eu brinco, né? Se tu tá num carro manual e tu vai para um carro automático, tu precisa de algum momento entender, né, os pedais e aí tu automatiza aquilo. Sai de um carro automático e vai para um carro manual de novo e me diz assim, o primeiro momento que tu não tá dirigindo, tu não esquece de trocar a marcha. Porque o nosso cérebro automatizou. Porque tu imagina toda vez que tu tivesse que entrar no teu carro, toda vez que tu tivesse que escovar os teus dentes, toda vez que tu tivesse que fazer uma determinada coisa, teu cérebro tivesse que parar e mandar exatamente aquele comando. Então agora tu pega a escova, coloca a pasta de dente, né? É um desgaste muito grande, então ele automatiza. Hoje a gente está escovando os dentes, pensando em alguma coisa, muitas vezes aqui com o celular, vendo um vídeo, tu entra no teu carro, tu vai dirigir, tu tá falando no telefone, falando com a pessoa do lado, no telefone não, porque não deveria, né? Mas a gente sabe que a gente faz isso, né? Olhando para alguma coisa e tá acontecendo. Então, muitas das coisas da nossa vida, elas funcionam em segundo plano. E a ansiedade, ou a maneira como a gente interpreta situações na nossa vida, elas vão impactar a maneira como a gente se sente. E essa é a base da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a gente tem hoje, de uma forma mais didática, de explicar, a gente tem uma maneira como a gente interpreta uma determinada situação. Isso gera pensamentos. Esses pensamentos, eles vão nos gerar emoções e, consequentemente, comportamentos. Então, se eu descer ali agora e o pneu do carro estiver furado, né, geralmente eu dou esse exemplo, eu posso olhar para aquilo ali e dizer, nossa, poxa vida, eu sou uma azarada mesmo, né? Essa hora da noite, pneu furado, olha o transtorno que vai me dar. E a minha emoção provavelmente ser de raiva. E o meu comportamento, sei lá, pode ser dar um chute ali no pneu se eu ficar muito bravo, né? Então, a maneira como eu interpretei. Agora, se eu descer, olhar o pneu furado e dizer, nossa, de fato, é um chato o pneu furado, né? Mas isso acontece com quem tem carro. O que eu posso fazer com isso agora? Bom, eu vou chamar o seguro. E vou esperar, ou vou ver alguém que possa trocar o pneu para mim. Porque provavelmente eu vou ter uma emoção diferente, meu comportamento diferente. Então, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente interpreta uma situação, ela está diretamente ligada à maneira como a gente vai se sentir e, consequentemente, a maneira como a gente vai se comportar. Então, se eu quero mudar a maneira como eu estou sentindo, eu obrigatoriamente vou precisar rever a maneira como eu estou interpretando as situações. Então, se o comando para o meu cérebro, né, que as situações são sempre muito ruins, sempre muito negativas, sempre, né, com um grau de impacto muito grande, isso vai fazer com que as minhas emoções aconteçam. E aí Sim. Foi o teu exemplo, né, Renan? Algo que antes eu ficaria, sei lá, seria muito difícil, hoje eu já naturalizei um pouco aquilo ali e, consequentemente, as tuas emoções ficaram mais equilibradas e o teu comportamento mais adequado ou menos sofrido para aquilo Sim. ali. A gente aprende a lidar, né? E tu acha, assim, em que momento que a pessoa percebe que ela precisa de um psicólogo? Porque esse transtorno da pessoa generalizada é mais fácil. O cara que a gente sempre diz, esse aí tá pilhado, né? Esse é mais fácil de identificar que ele é um ansioso. E a pessoa que daqui a pouco não percebe, mas tem alguma coisa nela que, nossa, é uma ansiedade específica que tu estava comentando, mas quando que isso vai bater? Né, para a pessoa, às vezes, poxa, não, sim, tá na hora de eu procurar todo mundo precisa de terapia, né? Essa frase hoje é padrão. Mas e aquele que não percebe e que precisa? Eu não sei se todo mundo precisa de terapia, mas com certeza todo mundo se beneficia da terapia, isso é fato. É sempre positivo. Isso é fato, todo mundo se beneficia disso, né, desse processo. Em relação a um quadro de ansiedade, a um quadro depressivo,
a transtornos de uma forma geral, geralmente o paciente acaba buscando a terapia quando ele começa a sentir os prejuízos daquilo. Né? E muitas vezes é aquilo, né? Eu consegui viver muito bem até um determinado momento que eu não consigo mais. Eu sempre consegui dar conta e suportar as coisas, mas num determinado momento eu deixo de conseguir suportar. Ou muitos ciclos que recomeçam e a pessoa começa a perceber, não, acho que tem alguma coisa em mim. Exato, né? exato. Então tem a ver, a maioria vem pela dor. Tô sofrendo, né? Eu entro em sofrimento, tenho prejuízos, então né? eu fico muito ansioso e eu tô tão desgastado que eu não tenho energia daqui a pouco para ir trabalhar e daqui a pouco eu sou demitido, né? Porque exatamente a gente vai tendo esses impactos. A maioria vem com isso. Eu sempre consegui resolver os problemas da empresa, mas agora eu não consigo dormir. E aí não dormir tá me gerando mal-estar. Então agora eu preciso resolver isso. A maioria vem quando o problema já está instalado. E acho que isso é em várias coisas da saúde, né? Vamos procurar um médico quando muitas vezes a gente já teve vários avisos, né? E então isso acontece. Mas as pessoas vêm para a terapia muitas vezes em busca de uma melhor qualidade de vida, em melhorar, tem algum objetivo de melhoria, né? Seja de melhoria ou busca alguma meta específica, né? Eu quero me conhecer mais, eu quero ser mais próspero, eu quero estar mais próximo da minha família, não quero ser tão irritado, né? Porque de alguma forma a pessoa ansiosa, eu digo, né? Ela é muito pavio curto para muita coisa. Tá vendo, André? Né? Então, viu, Lucas? Então, como ela está sempre muito apreensiva, né? Ela tem uma tendência maior a ser aquela pessoa mais estressada, né? E essa questão de se conhecer é um ponto muito importante, né? É um ponto muito importante e culturalmente a gente não tem esse desenvolvimento das pessoas conseguirem prestar atenção em si. Então, é um processo, né, de tu entender como que tu te tornou a pessoa que tu é. O que constituiu, né? Como que foi essa formação? Eu sou do jeito que eu sou, por quê? E eu preciso ser desse jeito? Eu digo isso porque eu venho de uma família muito ansiosa, de pessoas naturalmente muito agitadas, né? E em determinado momento da minha vida eu disse, ok, né? Eu tenho uma estrutura toda para isso, inclusive a questão do medo da água, porque minha mãe sempre me amedrontou, a minha mãe sempre teve medo da água e ela sempre contou histórias de coisas que ela tinha medo. Eu tenho medo, né? Os meus irmãos mais velhos, eu tenho medo que um brinque com o outro lá na praia e aí um morra afogado. Sempre tinham histórias nesse sentido. E eu nunca fui estimulada a nadar. E agora, né, na altura dos 40 anos, que eu fui começar a fazer aula de natação e enfrentar este medo. Então, em determinado momento da nossa vida, a gente precisa entender que a gente teve uma base, que a gente pode ter sido estimulado até, mas chega um determinado momento da nossa vida que é uma decisão. Como que tu quer ser? Né? O que eu posso fazer frente a isso? Então, será mesmo que eu preciso ser essa pessoa preocupada 24 horas por dia? Será mesmo que eu sou essa pessoa que preciso viver estressada? Será mesmo que para ser um bom empresário eu preciso ter o meu nível de estresse constantemente, né, lá nas alturas? Então, a gente muitas vezes começa a questionar esse padrão, esse jeito de funcionar. É muito comum hoje as pessoas ficarem muito estressadas no trânsito. E hoje é um exercício que eu faço comigo, né? O carro não vai sair da frente mais rápido se eu ficar irritada. Então, assim, é uma decisão minha me estressar com aquilo e muitas vezes prejudicar o restante do meu dia. É uma decisão minha. Ou eu entender que eu tô no trânsito, Porto Alegre é um caos, ou eu aprendo a sair mais cedo. Ou tu querer... Ou eu ligo o rádio e aceito que... Agora, essa introspecção para conseguir fazer essa leitura e se conhecer, ela requer amadurecimento, né?
E coisa que muitas vezes o jovem não tem. E o índice de ansiedade no jovem aumenta também gradativamente, não? Na verdade, a gente tem no jovem um cérebro ainda que está sendo amadurecido. A gente tem até mais ou menos uns 25 anos um amadurecimento total do cérebro. Nossa, olha a informação. Né? Olha o recorte aí. Né? 25 anos. Então, tem adolescente que já é adulto, com 24 o cérebro não tá. Não, exato, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa de que aquele cérebro que está em desenvolvimento consiga gerir e lidar com uma série de questões, né? E a gente precisa entender que o jovem ele tem uma carga que faz parte do processo de desenvolvimento dele. Então, muitas vezes, ele está, sim, em ambientes que são mais pressionados. Então, o que a gente precisa, muitas vezes, fazer com esses jovens é ensiná-los a lidar com as emoções. Ensiná-los a lidar com as emoções de uma forma geral. E a ansiedade é uma delas, né? Eu brinco que quando os meus pacientes dizem, Alessandra, não quero mais sentir ansiedade, eu brinco, olha, mas é um interruptor só. Se tu não sentir ansiedade, tu não sente tristeza, não sente alegria, não sente felicidade, não sente nada. Porque é um interruptor. A gente precisa poder lidar com as emoções de uma forma geral. E os adolescentes, eles vão ter isso. Aí entra os reforços sociais. Os grupos que esses jovens têm, né, vivenciam, as pessoas que eles seguem, né, as pessoas que eles idolatram. E aí, esse contexto, ele vai sendo um reforçador. Por isso que quanto mais a gente tem educação emocional para crianças, para os jovens, a gente vai tendo adultos emocionalmente mais saudáveis, né? Então não tem como não serem impactados por tudo isso, né? Muito bom. E a psicóloga tem ansiedade? Sim. Muito bom. Nesse contexto todo de ajuda desse... É uma emoção, né? Sim. Como a senhora falou, é uma emoção. Quando você recebe alguém lá com esses traços e você trata, e eu tenho certeza que muitas pessoas foram tratadas, mas a psicóloga Alessandra Fredes já perdeu alguma batalha? E claro que ela não é acreditada a você, mas de algum paciente tirar a sua própria vida, chegar ao extremo, né? chegar ao extremo? Não. Já ficou sabendo de algum colega que teve? Assim, graças a Deus não, tá? Mas como eu digo, né, a ansiedade e depressão, elas andam de mãos dadas, né? Então toda essa conscientização que a gente faz sobre a saúde mental, ela é muito importante. Geralmente a ansiedade ela pode ser uma comorbidade junto com outros transtornos, tá? Os índices de suicídio, eles são índices muito altos, inclusive índices altos, né? Ligados à ansiedade? Com adolescentes. Mas não, com adolescentes, com adultos, mas geralmente tem a ver com outros transtornos, né? Não é uma exclusividade. Tanto é que os índices de pessoas que tentam suicídio por depressão, ele não é o maior. Tem outros transtornos mentais que são mais... que a pessoa consegue né, concretizar o seu ato. Né? Então, não. E aí a função do profissional é sim fazer algumas intervenções quando a gente entende que há algum tipo de risco. Então, pacientes graves, pacientes com um transtorno depressivo maior, né, com uma depressão grave, que tem risco de suicídio, a orientação que a gente tem é que eles não sejam atendidos online, que eles sejam atendidos presencial. A gente precisa ter uma rede de apoio, a família tem que estar envolvida, tem que ter um apoio medicamentoso, médico psiquiatra. Então a gente cria uma rede de apoio exatamente para que a gente consiga proteger. Essas pessoas, elas vão sentir ansiedade. Na maioria das vezes, esses pacientes, eles têm um transtorno, né, por exemplo, no caso da depressão,
um transtorno depressivo com características ansiosas, né? Então, sim, a gente tem uma gravidade. A ansiedade, ela na verdade, eu poderia dizer que a ansiedade, características assim de ansiedade, elas estão presentes como se a gente tivesse febre. Muitos dos nossos de transtornos emocionais vão ter características, tem alguma questão mais ansiosa, né? Seja de preocupações, então tem ali alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a gente tem, para um caso de suicídio, outras características. O que não quer dizer que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade não possa, né, se não tratado, desenvolver para outras coisas, mas aí de novo, tem uma vulnerabilidade biológica, muitas vezes tem um gatilho, muitas vezes a ansiedade é uma comorbidade, a gente precisa tratar outras coisas, então eu posso ter um paciente com transtorno de personalidade borderline, eu posso ter um paciente com um transtorno de bipolaridade, né, e ele vai ter a ansiedade, muitas vezes, ela aparece no consultório como se a pessoa fosse um paciente só ansioso. E aí, quando a gente vai ver, tem outras características muito mais intensificadas naquele paciente, né? Então, hoje é muito difícil a gente ter um paciente, pegar um paciente que tenha só. Geralmente a gente tem um pouquinho de cada coisa. Mas a ansiedade, portanto, que a gente fala e quanto é difundida, e quanto hoje a gente entende que fisicamente ela é desconfortável, as pessoas acabam buscando, sim, buscando ajuda nesse sentido. Mas que tenha suicídio exclusivamente por ansiedade. Legal. Estamos chegando ao fim. Muito Renan, bom. considerações finais? Eu acho que era isso. Se inscrever no canal, né? E agradecer a Alessandra, né? Nossa, parece que recém começamos, né? Muita coisa, né? Mas é muita coisa. A gente falou de um assunto só, né? Da psicóloga. Imagina quantas coisas. Eu queria fazer, antes de mais nada, assim, pedir para que a senhora pudesse falar lá para a câmera qual delas aqui. Então, pro ansioso, para aquele que se identificou, né, com aquilo que nós estamos conversando sobre o assunto de ansiedade, e o que a senhora poderia falar para aquele ansioso que está lá do outro lado lá e que poderia ajudar ele, que poderia fazer um gatilho, desligar o gatilho da ansiedade e ajudar ele a ter uma vida mais tranquila, mais agradável, mais leve. Bom, antes de mais nada, né, agradecer a presença aqui, mas assim, acho que o primordial é a gente conseguir ter uma constância aí, né? Então, dormir bem, com a boa qualidade de sono, é um preditor para o desenvolvimento da ansiedade e para regular as nossas emoções de uma forma geral. Prática de atividade física. A gente poderia dizer que uma prática de atividade física, em especial atividades de queima calórica ali, 30, 40 minutos, né? Elas são protetivas em relação ao desenvolvimento de ansiedade, depressão, como elas também ajudam no tratamento. Então, se eu sou muito ansioso, dá uma corridinha, uma caminhada, não posso correr, dá uma caminhada, né? Vai fazer uma zumba, uma aula de dança, alguma coisa que goste, alguma coisa, aquele suor bom, né? Não é chegar na exaustão. Uma boa alimentação, né? Querendo ou não, a gente precisa cuidar do corpo e a gente estar mais presentes no momento presente, né? A gente conseguir. E aí, para as pessoas que têm essa preocupação muito grande antes de dormir, eu diria, coloque um bloquinho do lado da sua cama e liste todas as preocupações e agende para o dia seguinte a sua preocupação, né? Não usem o celular de noite, principalmente, porque além da iluminação, né, a gente acaba se distraindo com outras coisas, mas o bloquinho ajuda muito isso. E aí lista ali as preocupações né? E se tiver tudo muito difícil, ou realmente entender que precisa de algum apoio, eu acho que a busca por um tratamento psicológico, ela é sempre muito válida. Muito bom. E para quem quiser te encontrar, Alessandra, redes sociais, pode deixar aí o contato. Então, Instagram é @psico_Alessandra Frens. Muito bom. Telefone?
51-99702-0737. Tu atende online, presencial? Como é que é o teu atendimento? Hoje eu atendo basicamente online, estou abrindo a agenda para segunda-feira presencial em Porto Alegre, na Rua Açores, e que fica perto da CIS Brasil ali. Então, na segunda-feira eu vou ter atendimento presencial, como foi o pedido de alguns pacientes virem para o presencial, mas o restante da minha agenda é online, que facilita bastante. Então, qualquer lugar do Brasil ou fora tem atendimento. Tem bastante paciente de fora. Certo, então, eu agradeço também a psicóloga Alessandra Fredes por estar junto conosco. Obrigado pela participação aqui. Esclareceu muito sobre esse assunto. Não será a última vez, não a primeira. Agora, além da primeira, não vai ser a última vez que você vai estar conosco aqui, porque eu acho que tem muitos assuntos que o psicólogo pode trazer para esclarecimento da sociedade e para que a gente não crie fantasmas, né, em muitos assuntos aí que estão na área da psicologia. Obrigado, Alessandra. Valeu, Renan. Valeu, mais um. Valeu. Gente, bom papo. um abraço. Tchau. Até a próxima.